Dia, gente. A aula de hoje vai ser de ciências. O conteúdo de hoje é sobre coronavírus e esse conteúdo vocês vão precisar para fazer as questões lá da atividade 1, né? Vocês receberam um novo conjunto de questões de ciências e agora zerou de novo, né? As atividades começa a dar 1 novamente. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Então, o coronavírus ele apresenta diversos tipos de vírus, né? E eles atacam principalmente o sistema respiratório, causando as infecções. Um novo coronavírus foi descoberto em dezembro de 2019 na China. Então, é esse tipo de coronavírus específico que está causando tudo isso que a gente está vendo ultimamente, né? E ele causa a doença chamada de Covid-19. Como medidas de proteção importantes no combate contra a contaminação desse vírus, a gente pode citar lavar sempre as mãos com água e sabão. Quando não estiver em casa, né, que não der para lavar com água e sabão, usa o álcool em gel, leva o álcool em gel na bolsa. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca, né, porque esses são os principais locais por onde o vírus consegue entrar, né? Então a gente não pode tocar nos olhos, no nariz e na boca, né, com as mãos contaminadas. Quando a gente tossir ou espirrar, a gente tem que cobrir a boca e o nariz com o cotovelo e com o lenço, né? Não cobrir com a mão, porque a mão depois você pode tocar nessas regiões, né? Olhos, nariz e boca, aí vai contaminar. Evitar aglomerações, ou seja, locais com uma grande quantidade de pessoas e se puder ficar em casa, né? Essa é uma das principais medidas, ficar em casa. Por isso que a gente está tendo as aulas dessa forma, né? À distância, para justamente vocês ficarem em casa e não haver risco de contaminação. A maneira correta de lavar as mãos é ter que molhar as mãos com água corrente e aplicar o sabão e esfregar por 20 segundos, né, no mínimo, mas tem que lavar bem, né? Pode ser bem mais de 20 segundos, né? Por exemplo, aqui, ó, fala 50 segundos. Aí nessa lavagem tem que incluir as costas das mãos, entre os dedos, unhas, polegares e até o punho, ó. Tem que lavar até essa parte aqui do punho. Tire o sabão com água corrente e seque as mãos com pano limpo e seco ou com toalha de uso pessoal, né? Não utilizar toalhas que outras pessoas utilizam, né? Mas atenção, se com todos esses cuidados, né, que a gente falou anteriormente, você apresentar febre e dificuldade de respirar, isso pode ser um indício que você foi contaminado com o coronavírus. Então é bom você ir buscar um atendimento médico. E até o momento não há nenhuma vacina, nenhum medicamento para prevenir ou tratar o coronavírus. Então, por enquanto, o melhor tratamento para o coronavírus é a prevenção, né? Ficar em casa, lavar as mãos, entre outras coisas, que a gente já falou anteriormente. Agora vamos para o próximo conteúdo. Agora a gente vai falar sobre os órgãos genitais femininos, né? Conteúdo para as questões lá da atividade 2. O sistema reprodutor feminino engloba os órgãos que produzem, transportam e armazenam as células germinativas, que são responsáveis por dar origem aos gametas, né? No caso das mulheres, o gameta é denominado óvulo. E são os gametas que, ao se unirem, formam um novo indivíduo que será abrigado no útero durante seu desenvolvimento, né? Durante a reprodução de seres humanos, o gameta masculino, que é o espermatozoide, se une ao gameta feminino, que é o óvulo, né? Essa união é denominada fecundação. E esse zigoto que vai ser produzido, né, entre a união dessas células, vai se desenvolver e formar um novo indivíduo, né? E ele vai ser abrigado lá no útero. O sistema reprodutor feminino é composto por vários órgãos. A gente vai ver agora, né? O útero, que é essa parte daqui, né? Essa cavidade, tem a forma de uma pera invertida, mas pode variar de forma, tamanho, posição e estrutura. O útero ele é formado por um tecido muscular, né? Que é denominado endométrio, que é essas paredes daqui, ó. Aí essas paredes que recobrem o útero são chamadas de endométrio. É chamada de endométrio.
O endométrio que se estende amplamente durante a gravidez e apresenta camadas, sendo o endométrio aquele que sofre modificações com o ciclo menstrual, preparando-se mensalmente para receber o óvulo já fecundado e, caso isso não ocorra, apresenta descamação e é eliminado pela menstruação. Então, esse endométrio, todo mês ele se prepara para quê? Para uma possível gravidez. Então, se ocorrer a fecundação, né, entre o óvulo e o espermatozoide, ele vai se fixar aqui no endométrio, né, e vai se desenvolver. Mas, caso não haja essa reprodução, caso não haja a fecundação, esse endométrio, no período da menstruação, ele vai se descamar, ou seja, ele vai sendo destruído aos poucos e vai sair pela vagina. Então, é nisso que a menstruação consiste, né? Essa descamação do endométrio. Aí com ele vai sangue, entre outras coisas, né? Os ovários, ó, existem dois ovários. São responsáveis por produzir as células reprodutivas femininas. Então, eles são responsáveis por produzirem os gametas femininos, que no caso são os óvulos. Elas são conhecidas popularmente como óvulos, mas na espécie humana, a célula liberada pelos ovários na tuba uterina está em um estágio de desenvolvimento anterior ao do óvulo, chamado ovócito. Então, o ovário, ele libera aqui na tuba uterina, que a gente vai ver, o ovócito. O ovócito é como se fosse o óvulo menos desenvolvido. Aí esse ovócito ele vai se desenvolvendo para se tornar o óvulo em si, né? As tubas uterinas, ó, também tem duas, né? E elas estão conectadas com os ovários e com o útero. São os dois canais finos que saem de cada lado do fundo do útero e terminam com as extremidades próximas ao ovário. São elas que transportam os óvulos que rompem a superfície do ovário para a cavidade do útero. Então, o óvulo, né? Vamos fingir que o óvulo é essa bolinha vermelha aqui. Ele sai aqui do útero, mas ele ainda está no estágio precoce, né, que é denominado ovócito. Aí ele vai se desenvolvendo aqui na tuba uterina até se formar um óvulo. Aí o espermatozoide ele vai entrar, né, pela vagina, vai se encaminhando até a tuba uterina, onde ela vai se encontrar com o óvulo, vai ocorrer a fecundação, né, formar o zigoto, e o zigoto vai se fixar aqui no endométrio e vai iniciar a gravidez. Aí tá aqui, ó, nas tubas uterinas, os espermatozoides unem-se aos óvulos quando há fecundação para então se fixar no útero, né? Lá no endométrio. Então, novamente, ovários produzem os óvulos, né? Mas eles liberam aqui na tuba uterina o ovócito, que é como se fosse o óvulo, desculpe, menos desenvolvido. Aí esse ovócito vai se desenvolver e vai formar um óvulo. E esse óvulo vai ficar aqui, né? Caso haja reprodução, né? Caso haja o ato sexual, o espermatozoide ele vai entrar e vai nadando, né? Se movimentando até a tuba uterina para encontrar quem que estava lá? O óvulo. Aí eles vão se juntar, que esse processo é chamado de fecundação, vão gerar o zigoto e o zigoto ele vai se fixar aqui no endométrio e vai se desenvolver e gerar um novo indivíduo. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.